O socialismo moderno surgiu no século XVIII, devido a protestos contra a industrialização e a privatização, feitos principalmente por pessoas que perderam seus empregos devido às máquinas, já que isso diminuía a importância de algumas áreas do trabalho braçal e gerava desigualdade social. De acordo com essa ideia, todas as pessoas devem ter os mesmos direitos, independente da área em que decidam trabalhar. O primeiro filósofo a utilizar esse termo foi Henry de Saint-Simon. Ele acreditava que posições políticas e sociais deviam ser escolhidas com base na experiência em determinada área que a pessoa possuía. Existem diversos tipos de socialismo. Inicialmente, o socialismo se baseava numa utopia, onde existiria igualdade total. Outros foram evoluindo conforme o tempo e seguiram uma linha mais possível dentro da realidade atual, onde criaram teorias de como migrar do atual capitalismo para o socialismo. Muitos acreditam que isso deve ser feito de forma lenta, onde as principais empresas devem ser aos poucos compradas pelo governo, ao mesmo tempo em que certas estratégias devem ser aplicadas para diminuir a diferença salarial, o que aos poucos ia fazer com que as pessoas se acostumassem a viver sob esse sistema, até chegar a um ponto onde ninguém iria querer mais do que ninguém. Por outro lado, alguns acreditam que isso deve ser feito de forma radical, onde tudo iria mudar do dia para a noite. O socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição e o fim da propriedade privada e das classes sociais. Esse sistema ideológico propõe mudanças sociais, políticas e econômicas que sejam capazes de diminuir a desigualdade social em uma sociedade. As principais características do socialismo são meios de produção socializados, economia controlada pelo Estado, a igualdade de divisão de bens entre a sociedade, poder centralizado no Estado, a ausência de competição e lucro, a ausência de divisão de classes, é contra os meios de produção privados e todos recebem praticamente o mesmo salário. Assim, supostamente, não haveriam diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços de educação, saúde e transporte também seriam públicos e acessível para todos. Quando o socialismo foi pensado, ele não foi imediatamente aplicado em algumas sociedades. Ele passou por algumas etapas. A primeira delas foi o socialismo utópico. O socialismo utópico foi a ideia desenhada pelos primeiros pensadores socialistas. Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas, na construção de uma nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Esses pensadores tinham algumas ideias em comum, como ser contra o individualismo, a propriedade privada e competição. Justamente por isso não acreditavam em conflitos para se chegar nesse sistema político-econômico. A palavra utópico significa ser inalcançável ou irreal. Por isso mesmo, muitos pensadores consideravam essa corrente do socialismo idealista, socialismo científico. Já o socialismo científico, também conhecido como marxismo, era contra essa idealização e acreditava que a participação dos operários na implantação do sistema político-econômico era muito importante. Para essa corrente criada por Karl Marx e Engels, a transformação deveria vir do grupo de proletários. Uma de suas principais características é considerar a reforma proletária a partir da luta de classes e socialismo real. Por fim, o socialismo real foi aquele implementado em vários países. Recebeu esse nome por ser o socialismo de fato implantado, e para fazer sentido no dia a dia, algumas das características citadas anteriormente foram adaptadas e colocadas em prática. Ele possui algumas vantagens, como uma sociedade mais igualitária, a redução da pobreza, impede acessos do mercado como monopólio, promove acesso universal à saúde, segurança e educação, promoção do ser humano acima do capital financeiro. Agora um assunto que as pessoas geralmente usam de argumento contra o socialismo. Como motivar o trabalhador se todos receberão o mesmo salário? Karl e Engels, assim como qualquer outro marxista importante, nunca defenderam que o socialismo significa salário igual para todos. Inclusive, eles lutaram contra pensadores que defendiam que a igualdade social seria fruto de um salário igual para todos dentro do capitalismo.
Ou seja, não existe qualquer fundamentação em textos de Marx e Engels ou qualquer marxista importante do século XX para dizer que o socialismo defende salário igual para todos. O segundo argumento, dessa vez mais consistente, é baseado na compreensão de que, para o marxismo, os operários, por não terem os meios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para os burgueses. Nesse processo de venda e consumo de força de trabalho é que a classe trabalhadora produz toda a riqueza que existe, mas ela só recebe de volta por sua produção uma pequena parte do que produziu. A maioria do trabalho não pago fica com o patrão, porque o direito e o Estado garantem que ele tem o direito de ficar com grande parte da riqueza social produzida. O socialismo não defende o salário igual para todos, que todo mundo use a mesma roupa, tenha os mesmos objetos de consumo, ou que as casas, roupas e celulares sejam de todos, mas sim que a economia seja baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, ou seja, fábricas, bancos, terras e grandes lojas vão funcionar de acordo com o interesse dos trabalhadores e vão produzir para atender às necessidades humanas, não para gerar lucro. As formas de produzir e o que produzir vão ser planejadas pela sociedade, organizada pelo poder popular. Na história chamamos isso de economia planificada. Tem esse nome porque não é mais o lucro e o mercado que controlam a economia, mas toda a sociedade através de um complexo e bem articulado plano econômico. O socialismo, na verdade, defende uma igualdade social real e não uma igualdade social mecânica, onde todo mundo veste a mesma roupa, tem a mesma casa e etc. A moral da história é que essa lenda de que o socialismo defende salário igual para todo mundo é algo totalmente falso e antagônico a tudo que o marxismo defende. Embora em muitos países o socialismo é visto de forma negativa, em muitos países também usam do sistema socialista de forma positiva. Esses países podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos marxistas-leninistas. Esse grupo é conhecido como os países comunistas. Só que, no entanto, os países se referiam como países socialistas e não comunistas. As constituições desses países afirmavam que todo o poder pertencia à classe trabalhadora, que uma ditadura do proletariado foi implementada dentro de suas fronteiras e que eles estão construindo o socialismo, com o objetivo de alcançar o comunismo algum dia. Alguns exemplos de países que faziam ou fazem parte desse grupo são a União Soviética, a República Popular da Angola e a República Soviética da China. Já o segundo grupo são os países não marxistas-leninistas. Esses são os países cujas constituições fazem referência ao socialismo, mas não seguem a ideologia marxista-lenista. Por isso, representam distintas interpretações do termo socialismo. Países como Egito e Líbia, por exemplo, adotaram diferentes versões do socialismo árabe, como ideologia em algum momento das histórias. Por outro lado, a Tanzânia adotou o socialismo africano como doutrina oficial. Alguns desses países são Bangladesh, Índia, Portugal, Sri Lanka e Tanzânia. Olá, meu nome é Eduardo Natiel e hoje eu vou defender a grande questão: o socialismo sempre acaba em ditadura? Para começo de conversa, não. E vamos ver alguns motivos para isso. Uma geração de estadunidenses foi ensinada que a Guerra Fria foi disputada entre a liberdade e a tirania, com o resultado decisivamente vencido a favor do capitalismo democrático. O socialismo em todas as cores e formas estava amarrado com os crimes da União Soviética e destinado à pilha de lixo das ideias ruins. Ainda assim, muitos socialistas foram oponentes consistentes do autoritarismo, tanto as variedades de esquerda quanto as de direita. Legiões de socialistas seguiram esse caminho, defendendo ardamente direitos políticos e civis, enquanto também lutavam para democratizar o controle sobre a vida econômica e cultural, através de direitos sociais expandidos e democracia no ambiente de trabalho. Apesar da afirmação comum de que capitalismo igual a democracia, os próprios capitalistas, na ausência de pressão de uma classe trabalhadora organizada, nunca apoiaram reformas democráticas. Enquanto o sufrágio universal para os homens brancos chegou nos Estados Unidos, no período jacksoniano, socialistas europeus tiveram de lutar até o final do século XIX contra regimes capitalistas autoritários na Alemanha, França, Itália e outros lugares para alcançar o voto para a classe trabalhadora e os homens pobres.
Então, os socialistas ganharam o apoio popular com os mais consistentes apoiadores do sufrágio universal masculino e, eventualmente, do feminino, assim como o direito legal de formar sindicatos e associações voluntárias. Socialistas e seus aliados no movimento trabalhista também entenderam faz tempo que pessoas em um estado horrível de necessidade não podem ser pessoas livres. Assim, a tradição socialista é popularmente identificada fora dos Estados Unidos com a conquista da provisão pública da educação, saúde, creches e aposentadorias, e, dentro dos Estados Unidos, por apoiar muitas dessas lutas. Com base no que já foi falado, está mais do que óbvio que o socialismo não está ligado à ditadura. Pelo contrário, muitos socialistas repudiam a ditadura e são a favor do socialismo democrático. Para as considerações finais, eu quero diferenciar o socialismo do comunismo. Na teoria marxista, o socialismo seria uma etapa para a construção do comunismo em um período de transição gradativa. O comunismo seria uma organização social onde não haveria divisão de classes nem Estado. Para desenvolvê-la, era necessário um período em que a sociedade controlasse a produção e a distribuição de riqueza, promovendo a cooperação nas relações de trabalho e a igualdade na redistribuição dos bens produzidos. Esse controle social se daria mediante o Estado, que equalizaria os processos produtivos até que cada trabalhador pudesse apropriar-se do produto de seu trabalho sem que isso desapossasse a outrem ou limitasse a si mesmo. Então viria o comunismo, em que a sociedade regularia a produção. Mas não imporia a ninguém uma atividade fixa para sua subsistência. O homem livre poderia caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite e fazer crítica depois da refeição, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. O comunismo seria o fim, e o socialismo seria o meio de alcançá-lo a partir da socialização dos meios de produção e do seu controle temporário pelo Estado até que a organização social fosse colaborativa e igualitária a ponto de o comunismo poder ser exercido. Curiosamente, nenhuma experiência real de tentativa de socialismo caminhou para essa definição marxista de comunismo. O que na prática dos países se costuma chamar de comunismo é justamente o fechamento dos regimes e a centralização do controle estatal, o oposto do que o marxismo preconizava. Portanto, nunca houve um país, de fato, comunista. Você deve gostar mesmo dessa moça, hein, Dave? Gosto, e espero que gostem também. Claro, qualquer namorada sua é nossa namorada também.